Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com vocês. Nós hoje vamos estudar a última lição da terceira revista, não é a última revista ainda, né? A última lição da terceira revista, que é Filipenses, nessa coleção, né, de 4 revistas, conheçam o Novo Testamento. Essa é de Mateus a Filipenses, na próxima semana a gente vai começar de Colossenses até o finalzinho, Apocalipse. E hoje vamos ver aqui o alvo para a nossa lição. Perceber quanto a ajuda mútua na igreja é importante e como Deus a usa para socorrer os seus. Deleitar-se com a comunhão que há no corpo de Cristo e adotar a postura de gratidão a Deus e aos irmãos. Isso aqui a gente vai perceber bem ao longo desse estudo, como Paulo fala dessa ajuda, como Paulo demonstra um sentimento de gratidão e encoraja a igreja também nesse sentido, e também como ele estimula a igreja a viver em unidade. Filipenses é uma epístola informal de Paulo e aponta Cristo como o centro da fé cristã. Com um total de 104 versículos, o nome ou o título de Jesus ocorre 51 vezes ao longo da epístola. Praticamente a cada 2 versículos, o nome de Cristo é mencionado, né? Filipenses se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo e pela demonstração do amor do apóstolo à igreja local. Também é importante lembrar que Paulo estava encarcerado quando escreveu essa epístola, o que não o impediu de declarar várias vezes a alegria por fazer contato com a igreja em Filipos. Veja que coisa interessante, né? Inclusive o versículo-chave tem a ver com isso, né? O versículo base desse estudo tem a ver com isso. Veja aqui. O grupo, né, das epístolas paulinas, também Filipenses está incluído, o autor Paulo, ano 61, por conta desse mesmo período da carta anterior. O local, Paulo em Roma, né, Paulo estava preso. O alvo, a igreja em Filipos. Expressão-chave, unidade em Cristo. E o versículo-chave, como eu antecipei, né, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Veja que há uma redundância aqui para confirmar essa orientação, né? Filipenses está dividido em 3 blocos principais. Primeiro, o progresso do Evangelho, né, Filipenses 1 e 2, por meio de Paulo, por meio de Filipenses, dos Filipenses, né, a questão Paulo inicia, os discípulos aqui continua a tarefa. Tem uma advertência contra falsos mestres e uma exortação e agradecimentos. Então, a gente vai estruturar o nosso estudo em cima também dessa divisão que estamos antecipando aqui para vocês. Em uma frase, uma sentença, Paulo incentiva a igreja em Filipos a viver alegre e em comunidade no serviço de Cristo. Lembra bem aquele hino, né? No serviço do meu rei, eu sou feliz. A cidade de Filipos, né, era uma cidade importante na Macedônia, né, se destacava pela exportação do minério e também do ouro. Em 31 depois de Cristo, a cidade se tornou colônia de Roma. A língua falada passou a ser o latim e a cidade foi considerada uma pequena Roma. Estava localizada na Via Inácia, principal estrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente. Lembrando que essas estradas romanas, né, facilitavam o acesso, né, a diversos locais, e o Evangelho se aproveitou dessa situação, né, se aproveitou dessa facilidade de locomoção que era promovida por conta dessas estradas. Ainda sobre a cidade de Filipos, né, por conta da sua posição em relação ao Império Romano, Filipos desfrutava de alguns privilégios. Veja que coisa interessante. Não havia impostos de indivíduos e da terra, havia direito de comprar e vender bens livremente, a lei romana dava proteção de direitos à população local, e a lei romana permitia líderes governamentais locais, eram os pretores e os lictores, né? Então aqui a gente percebia que a cidade de Filipos, em relação às outras, tinha uma liberdade, né, assim, do ponto de vista de impostos, de compra e venda, que outras cidades não tinham, né? Talvez até fosse até interessante as pessoas se mudarem para Filipos para poder desfrutar dessas coisas, né? A epístola ela foi escrita primeiramente para a igreja fundada na Europa. Paulo foi a Filipos em resposta a uma visão e apelo. E ao apelo, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo chega a Filipos, trabalha ali o evangelho, tem uma atitude ali com aqueles irmãos ali de muita afetividade, de muita cordialidade nessa recepção, né? Eles convidam o Paulo para chegar a esse lugar e compartilhar o evangelho com eles, né? Então isso é muito bacana, né? Você aproveitar
desses locais, né? Vai à minha casa, né, para trazer a palavra do evangelho. O crente que recusar um convite desse tem que levar umas palmadinhas na mão, da palmatória ali, da mão disponível para palmatória, porque é a pessoa convidando para que o evangelho adentre a sua casa, né? E aqui o caráter da epístola, né? A palavra alegria ou regozijo aparece frequentemente na epístola. Paulo parece estar rindo alto de tanta alegria. Suas palavras brotam de um coração leve e alegre, né? Está satisfeito aqui. É uma carta mais fluida, uma carta mais leve, embora tenha um conteúdo teológico importante, mas ela surge, né, de uma escrita leve, de uma escrita de satisfação do apóstolo para com essa igreja. E aí a gente vamos trabalhar a partir de agora, né, aquele esboço que a gente mencionou lá na frente, né, aquelas 3 etapas, percebendo, né, que essa visão panorâmica vai nos ajudar a compreender alguns detalhes mais práticos dessa reflexão. Então a gente tem aqui, né, são 4 capítulos, e quem é Jesus? Né? No capítulo 1 é a nossa vida, no capítulo 2 é o nosso padrão, no capítulo 3 é o nosso alvo, no capítulo 4 nossa força e suficiência. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E qual é o objetivo final da carta? Né? Então, é uma unidade em Cristo. A gente vai lembrar que, ao fazer esse estudo e perceber essas características da pessoa de Cristo, distribuídas ao longo desses capítulos, a gente vê que todos eles vão culminar nessa unidade que temos em Cristo Jesus. Então, isso é bem bacana isso, né? Quais são os sentimentos de Cristo? Capítulo 1, 2, 3 e 4, né? No capítulo 1, a união que temos, né? Esse sentimento é destacado pelo apóstolo Paulo. No capítulo 2, a humildade. Lembra daquele versículo do capítulo 2, do 5 ao 11, que tem aquele hino, né, que fala acerca de Cristo, né? Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, se encontrando em forma humana. Capítulo 3, o zelo. E no 4, o contentamento. Qual o objetivo? Unidade de Cristo. Vamos lá. Quais as principais lições de Cristo para nós? Sofrimento por amor, submissão ao Pai, salvação pela graça e santificação por obediência. Objetivo? Unidade. Cristo. Quais são os resultados práticos? Viver em Cristo, pensar como Cristo, conhecer Cristo, ter a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Se você for lá no capítulo 4, versículo 7, você vai perceber isso, né? Do 4 a 7 a gente tem 4 conselhos de Paulo que tem um objetivo, né? Para que você desfrute a paz de Deus que excede todo entendimento em Cristo Jesus, né? Então é a fim de gerar também essa unidade que temos em Cristo. O que nós de Cristo? Filipenses 2, 5 a 11 apresenta com extrema profundidade a teologia da encarnação de Jesus. O texto destaca o quinoses, o esvaziamento de Cristo, num lindo hino de exaltação, aquele que eu mencionei agora há pouco com vocês. Né? Esse quinoses de Cristo, né, tem a ver com esse esvaziamento. Né? A gente exalta a Cristo porque ele se esvaziou de si, né, da sua majestade, para nos redimir. A igreja em si, ela sofria algumas ameaças, né? À semelhança de outras igrejas do primeiro século, a igreja de Filipos também sofreu com ameaças externas. Paulo alertou aqueles cristãos a serem seus imitadores e a observarem bons testemunhos dentro da igreja. Eu acho interessante uma comparação que é feita em relação ao verdadeiro e o falso. Uma vez me contaram a história de um perito em falsificações, né, um perito da Polícia Federal, de como ele conseguiria reconhecer as falsificações levando em consideração os detalhes. Né? Ele disse, não, eu não me concentro na falsificação, eu me concentro na original. Eu sou perito em reconhecer a cédula original. Então, qualquer coisa que foge do original é falso. E aqui a gente tem uma lição para o Evangelho. Às vezes a gente fica muito preocupado em como se comporta as outras denominações, como se comporta os movimentos heréticos, as condutas heréticas, a de tentar identificar o erro, em vez de identificar, assim, ser perito no seu manual. Nós devemos estar realmente alicerçados na Bíblia, na sã doutrina. E tudo que fugir dela vai gerar aquele alerta. Então, Paulo orienta aqui a igreja a que esteja atenta a isso. Esteja atenta aos verdadeiros ensinamentos, porque quando alguém aparecer com alguma coisa diferente, o sinal de alerta vai ser ativado ali e a gente já vai colocar uma pausa, uma barreirazinha ali para poder não ser atingido, né, por essas falsas
doutrinas. Então, não adianta você querer se concentrar no falso. Concentre-se no que é original, concentre-se na palavra de Deus e tudo que fugir dela, a gente vai conseguir identificar. Vamos lá. Alguns inimigos, né? Deixa eu só carregar aqui um pouquinho mais. Tem os judaizantes, que eles atormentaram um pouquinho a vida de Paulo, atormentaram um pouquinho a vida da igreja, tentaram conquistar, né, os novos cristãos para o judaísmo, coisa que não era proposta de Cristo, né? E veja como Paulo menciona, né, como cães, maus obreiros, aqueles que são da falsa circuncisão, porque não circuncidava o coração, né? E qual é a resposta? Nós nos gloriamos em Cristo, nós adoramos a Deus no Espírito e somos a circuncisão. Então aqui as pessoas queriam adorar nos seus rituais e não em espírito. E veja o que Cristo alerta lá em João capítulo 4, né, que chegou a hora de fato, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E outra coisa também se por um lado a gente tinha judaizantes que perturbavam, né, a situação do verdadeiro evangelho, tinha os gentios libertinos, né, que eles são inimigos da cruz e só se preocupam com as coisas terrenas, né, aquelas pessoas que estavam muito apegadas aos bens materiais, à vida terrena, como a alegria momentânea do mundo, né, satisfazia ali os seus desejos. E uma resposta, né, nossa pátria está nos céus, né? As pessoas podem desejar o quanto quiserem aqui deste mundo, porque a nossa recompensa não é neste mundo, a nossa recompensa é nos céus. E vamos ver aqui alguns temas que são destacados na epístola. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês porque a gente tem aqui na lista, né, dos slides alguns temas um pouco mais variados. Na revista a gente tem um pouquinho mais reduzidos. Então a gente tem aqui temas alegria, paz, ansiedade, pessoas, como lidar com as pessoas, como se envolver nos relacionamentos assim, pessoais, amorosos. Tem uma questão de uma ética também presente dentro do comportamento que mantemos para com os outros. Aqui a gente tem as passagens bíblicas, né? Aonde menciona, veja que a alegria, né? Está do capítulo 1 até o capítulo 4. Fala sobre paz em alguns outros momentos, né? Lembra daquele texto que eu falei a vocês, do 4 a 9, né? O 7, que ele é bem interessante nesse sentido. Sobre a ansiedade, né, o versículo 6 e 7, a primeira parte do 7, né, a gente colocar, não andar ansioso por coisa alguma, mas colocar as nossas petições com todas as súplicas, ações de graça diante do Deus Pai. E relacionamentos, né, a gente vem, assim, em relação a como lidar com as pessoas, a gente tem do capítulo 2 também até o capítulo 4, sobre relacionamento, capítulo 2 e capítulo 4, e sobre ética, capítulo 4, versículo 8. Algumas curiosidades, né? Alguns pontos são curiosos aqui nessa epístola, né? A palavra alegria e seus sinônimos e nuances aparecem 16 vezes na carta. Filipenses é considerado por muitos como a carta mais alegre e afetuosa do apóstolo Paulo, não era para menos, então a gente pode enxergar isso nessa carta aos Filipenses facilmente. A igreja em Filipos ela participou ativamente, né, contribuindo com o ministério de Paulo. Enviou auxílio ao apóstolo pelo menos em 3 ocasiões, 2 quando ele estava em Tessalônica e uma quando estava em Corinto. Lembrem que essa generosidade, né, Paulo destaca essa generosidade dos irmãos, né, para com a obra. Em Filipenses não encontramos qualquer citação direta ao Antigo Testamento, é provável que Paulo não tenha tido preocupação em citar diretamente o Antigo Testamento, devido à pouca presença de judeus na cidade quando Paulo chegou lá. Embora os judaizantes estivessem seguindo, né, para essa obra de Paulo, a obra cristã, mas pelo menos em Filipos não foi tão forte, pelo menos não causou tanto impacto ao ponto de Paulo precisar ter que citar o Antigo Testamento, e realmente é uma interpretação apropriada do que estava sendo colocado por judaizantes, como a gente viu em outras situações, né? E a igreja em Filipos, né, foi a primeira igreja cristã, né, na Europa, né? Então, quando a gente percebe, vai trabalhando ali na Ásia, naquela região mais do Oriente, né, do Oriente Médio, e quando está descendo um pouco mais ali para a região da Europa, Filipos foi uma das primeiras igrejas a ser atingida pelo contato, assim, pelo Evangelho de Cristo, né? Coisa boa, né? Maravilha, né? Então veja que resultado positivo, né? Teve esse primeiro contato nesse continente europeu, né? Hoje vimos que a carta aos Filipenses poderia perfeitamente ser chamada a carta da alegria,
Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O estudo da epístola nos mostra como o apóstolo expressou alegria mesmo nas situações adversas. E aí ele destaca essas situações adversas. É engraçado quando a gente fala muito da que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se fosse uma injeção de ânimo para as coisas que estão por vir. Eu posso todas as coisas, posso desfrutar tudo que é bom com Deus, ou posso me aventurar, ser temerário, né? Até às vezes em algumas situações, com tudo que está vindo para frente. E a gente esquece que Paulo diz assim, posso todas as coisas, né? A gente pode até mudar o verbo para o passado. Eu suportei todas as coisas porque Cristo me fortaleceu. Se a gente for lá para o finalzinho da carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios, a gente vai ver as situações de sofrimento que Paulo passou. E aí quando a gente escuta Paulo dizendo em Filipenses, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece, lembrando que Paulo estava preso também nessa ocasião da escritura da carta, e ele diz, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu consigo superar as adversidades da vida porque Cristo me fortalece. Isso é muito bacana, né? Uma lição que o crente precisa aprender nos dias de hoje, porque a gente está visualizando um evangelho, uma caricatura, né, de evangelho que coloca que o crente, depois que aceita Cristo, né, ele não tem mais nenhum tipo de sofrimento, e esquece das próprias palavras de Jesus que diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai poder todas as coisas, porque eu vou te fortalecer. É o que Paulo está dizendo aqui para a gente, né? Paulo, ele escreveu, né, tudo posso naquele que me fortalece, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É nesse momento que a gente diz um amém. Que a gente diz glória a Deus, né? Porque Cristo está atento também às nossas necessidades. Não esqueçamos que a razão de toda alegria é Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a maior lição que temos para o dia de hoje. Quero desejar a você uma boa semana. E semana que vem nós vamos começar a carta aos Filipenses. Deus abençoe vocês e até a próxima.